Existe um tipo de conteúdo aqui no YouTube que é um conteúdo tóxico, que é um conteúdo venenoso, que é um conteúdo péssimo, que eu chamo de lixo, mas algumas pessoas insistem em chamar de resenha. Então vamos falar um pouco mais sobre isso no vídeo de hoje. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Como é que vocês estão? Vocês dormiram bem? Eu não dormi bem. Por quê? Porque eu tive um pesadelo horrível, um sonho perturbador. E eu quero falar, eu vou contar pra vocês desse sonho, porque tem tudo a ver com esse assunto que a gente vai abordar aqui hoje. Lembrando que esse canal não é pra treta, não é pra confusão. Inclusive, se você tá aqui por isso, saiba que não vai ter mais vídeos assim. Eu só estou falando sobre isso porque já tem muito tempo que eu queria realmente falar sobre resenha, porque eu acho que você tem que preservar a sua energia. Então, antes da gente continuar, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e deixa aqui nos comentários os temas que vocês querem que a gente aborde. Lembrando que eu não vou ficar falando de treta aqui nesse canal, que esse canal não é pra isso. Mas, gente, eu acho muito engraçado quando a pessoa ela tem a capacidade de sentar a bunda numa cadeira, abrir a bocona desse tamanho e falar sobre a vida de todo mundo aqui na internet e chamar isso de opinião, liberdade de expressão. E quando alguém vem e faz com elas o que elas estão fazendo com os outros, aí essas pessoas são criminosas, bandidas, safadas. Essas pessoas são tudo que não prestam porque estão falando delas. Mas, gente, vamos ter coerência naquilo que a gente fala? Se você tem a capacidade de abrir a sua boca e todo dia tá falando de alguém, por que as pessoas não podem falar de você todo dia? Porque como que você vai sentir que alguém tá te perseguindo, fazendo com você exatamente o que você tá fazendo com o outro? Porque senão você também tá perseguindo as pessoas. Vamos ter um pouco de coerência, que é coisa que vocês não têm? Eu acho muito engraçado. De tudo que acontece na resenha, essa é a que mais me chama a atenção. Como que você vai criticar alguém por fazer aquilo que você faz? Sem contar, gente, que esse conteúdo de resenha é um termo que foi capturado. Você pode olhar aí no YouTube no ano de 2008, 10, você vai ver que resenha era o quê? Era você ler um livro e você falar sobre aquele livro, sobre os personagens, o que você achou. Um filme, você falar sobre o filme. Ah, o que o autor tinha em mente quando fez isso, aquela cena, isso era considerado resenha. Agora, resenha é um termo que é usado para fofocar da vida alheia. E tudo bem fofocar, porque a gente gosta de uma fofoca de vez em quando. A gente gosta de ser tóxico de vez em quando. Vamos assumir que a gente gosta? A gente gosta. Agora, você caluniar, você fazer injúria, você fazer bullying, você fazer stalker com as pessoas, isso aí não. Isso aí já é outra coisa. Inclusive, para quem não sabe o que é stalker, que eu tô vendo que algumas pessoas pegam alguns termos, mas não se aprofundam para entender de fato como aquele termo, o que aquele termo funciona. Gente, stalker é basicamente alguém que vai te perseguir no mundo virtual. Não é alguém que está falando sobre aquilo que você fala, entendeu? Você pega um vídeo seu e está debatendo. Não, isso aí não é o stalker. O stalker, ele te persegue virtualmente em todas as suas redes sociais, faz vários comentários nas suas redes sociais, assedia você. É uma pessoa que procura informações pessoais suas e espalha na internet. Pega a foto da sua casa, posta no Google, vazam o seu CPF, o seu endereço. Isso é stalker. Né? Uma pessoa que pega o telefone de uma faculdade de uma outra pessoa para ligar e saber as notas e depois espalha nos vídeos. Isso pode configurar stalker. Agora, a partir do momento que você é uma pessoa pública, que você está fazendo conteúdo, você dá margem para que outras pessoas também falem sobre o conteúdo e sobre aquilo que você está falando. E uma coisa é alguém falar sobre o conteúdo que você está fazendo e outra é te atacar pessoalmente. Vamos dar um exemplo aqui. Estou falando sobre resenha, alguém não gostou, pega o vídeo e fala assim, cara, você falou isso e isso, eu não concordo. Isso aqui que você falou também, eu não concordo por causa disso. Isso é uma argumentação. Agora chegar e falar, não, é você que é uma gorda fodida que no trabalho faz programas aí. eu vi que você faz programa, você sai de manhã para fazer programa. Isso é criar narrativa. Isso é ofender as pessoas. Liberdade de expressão não é liberdade de ofensa. O que muitos desses resenhistas aí não entendem, porque mentem, inventam, o tempo todo cometem vários crimes. Inclusive, eu não sei nem como é que esse povo não toma uns processos no rabo, porque é impressionante o tanto de material que eles dão pra isso. E vamos combinar, gente, parar de ser dodói. Ai, tá falando de mim. Ai, tá me perseguindo. Ai, nossa, não, gente, você está na internet todo santo dia falando das pessoas, as pessoas vão falar de você. Faz parte da maturidade a gente aceitar as consequências dos nossos atos, né? Ou pelo menos deveria fazer. Mas é aquela coisa, idade não significa maturidade.
Infelizmente. Mas enfim, gente, é um conteúdo muito tóxico, eu não gosto, nunca gostei, sempre me veio uma energia muito pesada, mas eu achei um canal, ele chama A Outra Versão, acho que é isso, A Outra Versão, e ele sempre faz argumentações em cima do que as resenhistas falam. Ou seja, um canal para meter pau em resenhista. Desresenhando a resenha. Acho maravilhoso esse termo. Então, assim, você quer fazer o seu conteúdo e tem algumas pessoas que não vão gostar e vão vir e fazer uns contrapontos. Tudo bem. Então, eu achei o canal e fui assistir. Inclusive, adorei o canal. Comentei todos os vídeos, curti todos os vídeos e vou continuar. Porque eu achei fantástico a ideia. Inclusive, tem muitas coisas que ele fala que eu já falei. Eu falei assim, daqui a pouco fala que eu que criei esse canal. Meu Deus, não sou eu, não. Vira e mexe as pessoas. Ai, você criou o canal da Índia Loquita, você criou o canal... Gente, eu só tenho este canal. Eu não crio mais canal porque eu não tenho tempo. O tempo que vocês têm, eu não tenho. Mas aí, gente, eu passei a noite inteira assistindo o canal. E ele metendo um sarrafo e falando, você falou isso, mas isso aqui. Metendo um sarrafo no povo e eu, é isso mesmo. Falaram... Eu fico assim sozinha, gente. Eu acho muito engraçado. Concordando em mim. Pois é, cara, eu sempre falei isso também. Só que aí, minha gente, eu estou fazendo uma coisa chamada... reconstrução de campo energético. O que é isso, basicamente? É você reconstruir o seu campo energético. É você se livrando das coisas tóxicas e tentando... trazer coisas boas para sua vida. Então, conteúdos ruins, eu não estou assistindo, conversas ruins, eu não quero ter, porque eu quero que, de fato, o meu campo energético seja melhor e que atraia coisas melhores para mim. E isso a gente vê em várias religiões. Tem os evangélicos, né? Aqueles que são evangélicos que não estão aqui nessa putaria de resenha, eles vão pro monte orar e ficam ali 2, 3 dias ali jejuando, orando, para ter esse contato maior com Deus que eles acreditam. Tem o pessoal da Umbanda, não sei se é Umbanda, mas tem um pessoal também que faz esse tipo de ritual, digamos assim, né? É porque o pessoal evangélico, tudo que a gente faz é assim, ai meu Deus, não faço ritual, não, gente. Cada religião ali tem o seu nome, mas basicamente é fazer a mesma coisa. É você reconstruir o seu campo energético, é você se religar, né, com a espiritualidade. E o problema todo é que quando eu faço isso, eu acabo ficando sensível demais, eu acabo vendo algumas coisas, eu acabo sentindo algumas coisas que particularmente eu nem queria sentir, mas eu estou bem cansada dessa toxicidade e eu já estou escutando assim, sabe, no meu ouvido há muito tempo, cara, se afasta disso, não assiste isso. Então eu falei assim, quer saber, eu vou dar ouvidos, né, a essa minha intuição e eu vou me afastar. E eu tenho muita raiva, gente, eu tenho, não é raiva, é aversão a esse tipo de conteúdo. Eu acho uma energia extremamente pesada. E aí eu fui dormir, né, assistindo a resenha lá, metendo o pau, gostosinho, na toxicidade, metendo o pau também, falando, é isso mesmo, que coisa tá concordando. Dormi. No que eu dormi, eu acordei em outro lugar. Literalmente mesmo, eu acordei assim, porque os meus sonhos, eles são muito lúcidos. E aí eu fui e acordei em outro lugar. Eu acordei aqui em casa... E eu tava fugindo, eu tava chamando o Uber porque eu tava fugindo de algumas pessoas que eu não sabia que pessoas que eram aquelas e eu não sabia porque eu estava fugindo. Aí eu peguei o Uber, fui andando, correndo, fugindo, só que eles conseguiram me capturar. Espera só um pouquinho, gente. É que eu começo a falar, que eu já tentei gravar esse vídeo umas 10 vezes. Aí minha voz vai toda hora tossindo, não sei o que é isso, né? Tem que dar uma olhada no médico também. Bom, continuando o meu sonho, daí eu vi um passarinho ali, hein? Vocês não vêm aparecer pra mim de dia, não. Não quero ver essas coisas mais não, meu Deus. Para com isso. Ai, meu Deus do céu. Bom, só que eles infelizmente conseguiram me capturar. Não era um grupo muito grande não, sabe? Era um grupo até pequeno. Tinha em torno de uns 4 homens e umas 6, 7 mulheres. Vocês parem com isso, cara. Eu tô escutando uns barulhos. Ô, mãe! Ai, gente do céu, para com isso, não quero ver mais nada não. Bom, e aí essas pessoas, elas conseguiram me capturar, mas quando eu olhei pra mim, eu já não era eu mesma. Eu era outra pessoa, só que eu estava dentro dessa pessoa sentindo o que ela estava sentindo. E isso acontece muito, eu sou uma pessoa que tem muita empatia. E essa pessoa, ela estava chegando perto de um desses caras, deste grupo, e ela falava pra ele assim, pelo amor de Deus,
não me machuca, você não precisa me machucar para fazer isso. E ela chorava, e ela chorava, e ela implorava para ele, falava assim, não me machuca, só não me machuca, você não precisa me machucar. Nisso apareceu uma mulher do lado dele, e falou, inclusive eu conheço essa mulher aqui da plataforma, trabalhada da Pombagira, que eu falei assim, esta pessoa aqui, puta que me pariu. E aí ela tava com um copo de vinho, que na verdade não era vinho, tinha sangue naquele copo, e ela olhou pra essa pessoa e falou assim, mas você não entendeu que é exatamente isso que a gente gosta? Que é exatamente isso porque a gente faz o que a gente faz? E aí ela foi, deu um riso assim, sabe, jogou a cabeça pra trás, uma coisa assustadora, e ela chamou um outro cara que tava lá na frente e falou assim, olha só, ela tá achando que a gente não vai machucar ela. E esse cara que tava na frente dela, pegou uma espécie de bisturi, me molhei toda de água aqui que eu começo a tossir, mas enfim. Aí tava essa mulher implorando pela vida dela, aí esse cara que tava na frente dela, pegou um bisturi e enfiou bem aqui. E foi uma dor, meu Deus do céu, porque eu sinto tudo, gente. Eu sinto. Ai, o microfone tava pra baixo. Mas enfim, eu vou continuar. E foi uma dor alucinante. E aí veio o outro que essa mulher tinha chamado e deu uma outra chuchada nela aqui com uma faca. E nesse momento, eu já saí do corpo dela. E eu tava olhando um pouco de longe com um senhor que tava do meu lado, que inclusive esse senhor sempre aparece na minha vida, sempre. Ele sempre fala assim, vem cá, deixa eu te mostrar uns negócios ali. É o mesmo, sempre. E aí a gente tava olhando a cena, e eles pegaram essa mulher, deitaram ela numa mesa de madeira. E gente, pelo amor de Deus. Ai. Eles deitaram ela nessa mesa de madeira, e ela gritando, chorando. E aí o cara pegou o bisturi e meio que cortou o corpo dela. E essas outras pessoas se juntaram ao redor dela, enfiaram as mãos na pele dela e puxaram toda a pele dela. Toda a pele dela. E eu vendo aquilo, eu falando, minha Nossa Senhora, me tira desse sonho. E tinha uma criança correndo, se escondendo, e essa mulher gritava pra ele assim, ela nem gritava mais porque ela não estava conseguindo mais sentir dor, ela estava sentindo tanta dor que ela já estava anestesiada, ela falava assim, sai daqui, porque eles não podem fazer com você a mesma coisa que eles estão fazendo comigo, porque você é uma criança, e se eles fizerem isso, vai dar problema pra eles, foge. E a criança ficava correndo, se escondendo. E aí, no que eles puxaram toda a pele dela, arrancaram toda a pele dela, ficou aquela camada de gordura. Não sei se vocês já cortaram, eu já cortei, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá vendo aqui? Já cortei aqui. E quando a gente corta, dá pra você ver que dentro da pele tem uma camada de gordura. Então ela ficou só com aquela camada de gordura e o blood. E aí essas pessoas que fizeram aquilo, elas se aproximaram dela. Que coisa horrível, meu Deus. Elas se aproximaram delas e aí elas cresceram uns dentinhos assim, tipo de vampiro, sabe? Mas bem pequeno. E elas morderam essa mulher. Elas morderam ela. E elas ficaram ali, sugando aquela mulher. Sabe? Sugando ela. E aí eu estava aterrorizada, porque os meus sonhos são muito lúcidos. Eu olhei pro meu mentor, né? Porque a gente no espiritismo chama de mentor. Eu olhei pra ele e falei assim, o que tá acontecendo aqui? Foi bem assim, gente. Jesus, misericórdia. Tipo assim, por que eu tô vendo isso aqui? E aí ele virou pra mim e falou assim, isso aí é resenha. Aí eu falei assim, o quê? As pessoas no YouTube não estão fazendo isso não. Elas são terríveis, mas isso aí elas não estão fazendo não. E aí meio que ele arrancou um véu e falou, não, é isso aí, espiritualmente é isso que eles estão fazendo. Essas pessoas são vampiros energéticos, e tinha muito tempo que eu não escutava essa palavra. E toda essa aversão que você sente, toda essa raiva que você sente desse tipo de conteúdo, é porque na verdade é isso aí que você está vendo. Você não está vendo isso, mas você está sentindo isso. E eu falei, rapaz, você não percebe? Eles gostam que doem. Eles criam esse tipo de conteúdo para doer. E eles se alimentam dessa dor. Esses canais, eles se alimentam disso. São canais de pessoas tóxicas. Não todos, sabe? Tem um ou outro aí que salva. Mas a sua maioria é isso.
É sempre olhando o que é ruim, é sempre destacando aquilo, o que é ruim. É sempre falando, fulano não presta, fulano é pedinte, fulano é fudida, fulano é gorda, fulano é porca, fulano é isso. É sempre isso. Eles causam a dor e eles se alimentam da dor. Eu falei, porra, pior que é verdade. E eles se alimentam dessa audiência, dessa vaidade de serem vistos. É por isso que isso é o que você sente. E eu falei, rapaz, eu tô até surrando. Eu falei, então é por isso que eu tenho que ficar longe. Ele por isso. Aí eu lembro que tem uma inscrita da minha mãe, que ela é do nicho de resenha, e eu lembro que teve uma vez que ela comentou assim, eu não tô fazendo mais resenha, porque o meu guia, ela é dessas religiões de matriz africana, o meu guia falou comigo que era pra eu sair dessas religiões não, que era pra eu sair desse nicho de resenha, o meu guia falou comigo, eu falei, tá vendo? Agora eu entendi o porquê que o guia dela falou pra ela sair desse nicho. Meu Deus do céu. Mas enfim, gente, foi uma coisa horrorosa. Foi uma coisa horrorosa porque foi muito real, muito real. E você vê pessoas arrancando a pele de outra, é um negócio muito assustador. Nossa senhora, é muito assustador, eu só tô suando. Então, basicamente é isso. São pessoas que criam a dor nos outros e se alimentam dessa dor e chamam isso de resenha. Entendeu? E quanto mais elas podem ser tóxicas, mais elas são. E elas têm prazer em sentir isso, elas sentem prazer em sentir isso, em ver as pessoas se sentindo mal com as palavras delas. Elas sugam isso, entendeu? Talvez elas nem saibam, talvez elas nem entendam. E eu nem vou dizer que isso aqui é o que acontece, é a realidade da espiritualidade. Sabe por quê? Porque experiências pessoais não servem como comprovação de espiritualidade. Não serve. Isso aqui é uma experiência espiritual que eu tô dividindo com vocês, mas não significa que é a verdade. Eu não gosto desse povo que fala, a verdade é assim, não. Não significa que seja, não. Mas pra mim é. Então, tem até um outro grupo aqui que briga, que se xinga, que manda tomar, mas não é a mesma energia. É um trem ruim. Se afasta disso, pelo amor de Deus. Se afasta dessas pessoas. São pessoas... Gente... Eu acho muito engraçado que eu vejo algumas pessoas dizendo assim, eu sou luz, existe luz em mim só se for a luz do inferno, da lâmpada lá de Satanás. Não, que eu sou de Deus só se for da sinagoga do capeta que você é. Enfim, pessoal, enfim. Esse sonho já foi o bastante para eu entender, né? Eu vou levar isso como verdade pra minha vida, então não é um negócio que eu quero me aproximar muito, não é um negócio que eu quero ver. Eu posso ver esse canal, né, porque eu gosto de me divertir e também eu vou ver com muita cautela, porque eu não quero sonhar mais com nada. E eu recomendo a vocês que prestem atenção naquilo que vocês estão consumindo, tá? Porque isso muda a vida de vocês, muda o cérebro de vocês, cientificamente comprovado. Para mim muda o campo energético de vocês. Então vocês que estão nesse nicho, que não são pessoas que têm prazer na maldade, que não têm prazer em falar mal dos outros, talvez não sejam mais indicado para você, né? Eu não vou aqui dizer o que você tem que postar ou não, mas eu acho que você deveria repensar, sabe? Então é isso, pessoal. Essa foi a experiência, esse foi o sonho, e o que fica de mensagem pra vocês é: afasta da resenha. Assiste resenha não. Bom, gente, vou fazer um vídeo pra descontrair mesmo, pra eu contar pra vocês. Eu tenho várias histórias dessa, tá? Eu tenho várias aí viagens astrais que eu faço, tem várias coisas aí que eu via, que eu sentia, e que talvez eu possa vir aqui e abrir pra vocês esse meu lado também, caso vocês queiram saber mais, né? Porque só se vocês quiserem saber. Vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreve, até a próxima.